Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei qual o horário do dia que você vai assistir esse vídeo, mas eu estou aqui para começar a contar para vocês histórias de homens e mulheres da Bíblia que não só escreveram grandes histórias, mas que também deixaram um legado de bênçãos para nós e que são referências até hoje em nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Adão e Eva. Eu quero dizer que realmente eu acredito que foi Deus o Criador de todas as coisas. Eu acredito que Deus criou os céus e a terra e tudo que nela existe. Eu sei que existem várias teorias sobre, a criação e formação do mundo, e todo mundo aí é livre para acreditar no que quiser, mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu realmente acredito que Deus que criou todas as coisas. E teve um dia que Deus criou o homem, lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, fala que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem do pó da terra. Depois, um pouco mais adiante na história, e todas as referências e versículos e textos eu vou deixar aqui embaixo na descrição do canal, aqui do vídeo, para quem tem interesse de depois poder ler um pouquinho mais e entender um pouquinho mais a história, vai ficar tudo aqui na descrição. Então eu quero dizer que um pouquinho mais adiante, Deus ele vê que o homem estava só e que não era bom que o homem estivesse só. Então foi quando Deus criou a mulher, da costela de Adão, ele fez uma mulher. E quem colocou o nome nessa mulher de Eva foi o próprio Adão. E Eva significava a mãe de toda a humanidade. E foi assim a criação de Deus. E Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Nesse jardim eles teriam como viver, tranquilamente. E esses eram os planos de Deus. Existia uma única regra no jardim, que no meio do jardim tinha uma árvore, que era a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. E que o fruto dessa árvore eles não deveriam comer. Então era como se Deus estivesse dizendo assim para eles, olha, o jardim é meu, eu criei tudo isso, vocês podem usufruir, desfrutar de tudo. Inclusive Deus visitava eles todos os dias no jardim. Mas essa árvore, ela é minha, então essa vocês não tocam. Mas infelizmente, aconteceu aí um episódio. Quando Eva, ela estava passeando sozinha pelo jardim, não sei porquê, Adão deixou Eva sozinha, mas Eva passeando sozinha, veio uma serpente, e essa serpente, ela realmente incorporou, o próprio Satanás, que a gente não gosta muito de falar, sobre isso, mas enfim, que sim, que esse império das trevas, ele existe, porque Satanás, ele é um anjo que ele morava no céu, mas ele se rebelou contra Deus, e ele caiu nessa terra só para nos incomodar. E ele já começou incomodando e tentando Eva lá no jardim do Éden. E lá, nessa serpente, Satanás disse, você pode comer sim desse fruto, você será igual a Deus. E foi quando Eva pegou o fruto, comeu e levou para Adão comer, e Adão também comeu. Só um parênteses aqui. Eu, nesse caso, esperava uma outra reação de Adão. Eu imaginava que Adão fosse dizer, Eva, não era para comer esse fruto. Agora vamos esperar Deus chegar aí no jardim nesse dia, vamos conversar com ele, vamos ver o que vai acontecer, mas eu tô contigo porque daí vier. Só que não, gente. Adão, ele comeu também o fruto. Então, através dessa desobediência, de Adão e Eva em relação a uma regra, que Deus tinha estipulado no jardim, eles acabaram, sofrendo consequências com isso. Então, naquele dia, quando Deus chegou para visitá-los, até então Adão e Eva andavam nus no jardim. E era normal, não tinha problema nenhum, eles não enxergavam a sua nudez. Mas a partir daquele momento, quando eles começaram a entender, a discernir o bem e o mal, eles também se sentiram envergonhados com a sua nudez. E aí foi quando, às vezes existem aqueles desenhinhos onde tem as folhinhas, uma aqui, uma ali, uma lá, que são justamente as folhas que eles usaram para se tapar, porque eles estavam com vergonha de Deus. E quando Deus chegou naquele dia, então,
Deus sabia, claro, de tudo que tinha acontecido. Então foi quando Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden, colocou os seus anjos para cuidar daquela sua árvore do conhecimento do bem e do mal. E infelizmente, né, Deus, ele precisou dar 3 sentenças naquele dia. Deu a sentença à serpente, dizendo que ela seria um animal que ela iria rastejar, que ela seria inimiga da mulher, que ela seria morta pela sua cabeça. Então, a gente vê que realmente, às vezes, né, quando a gente ouve alguma história pejorativa em relação às mulheres, quando a gente ouve alguma comparação de que uma mulher está falando alguma coisa ruim, má, né? Essa história de mulher, de cobra, de mulher, de naja, né? Faz sentido. Então, Deus também deu a sentença para a mulher naquele dia, dizendo que a mulher, a partir de então, teria dores de parto, e que a mulher estaria então sujeita, submissa ao seu marido. E também Deus deu a sentença ao homem. Então Deus deu a sentença aos homens dizendo que até então eles poderiam usufruir de tudo que existia no jardim, mas a partir daquele momento o homem precisava trabalhar na terra para que da terra ele colhesse o fruto do seu trabalho. Então, tem um versículo que diz que do suor do rosto comerás o pão de cada dia. E foi através, né, de todo esse acontecimento, então, que a gente até hoje, né, realmente aí nós mulheres, né, a gente sofre dores de parto. Os homens, a gente sabe que todo mundo tem que trabalhar para comer o pão nosso de cada dia, né? Então, a gente realmente vê reflexos, né, de tudo isso, essa herança que a gente, né, que vem sobre nossas vidas, sim, até hoje. Mas eu quero dizer também para vocês, para nós irmos encerrando, né, que também no que diz respeito a esse comer, né, foi comido um fruto que era proibido. E Deus, na verdade, ele não desistiu dos homens, mesmo com o pecado de Adão e Eva, né? Deus, ele planejou, muitos anos depois, que ele enviaria o seu filho Jesus para justamente morrer por nós e que através da morte de Jesus nós poderíamos ser salvos e libertos e perdoados de todos os nossos pecados. Então Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, ele fala que ele é o pão da vida. Então, assim como aconteceu um pecado através de algo que foi comido, né? E que não deveria ser comido. Mas aqui, muitos anos depois, Jesus vem, morre por nós e ele diz que ele é o pão da vida. Então, nós devemos nos alimentarmos desse pão da vida que é Jesus. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Deixe aí seus comentários e até a próxima. Tenha um dia abençoado. Tchau!